Muito bem. Então eu tinha começado a falar sobre o calvinismo, né? Os diversos nomes que tem no calvinismo e como essa teologia ela impregnou a teologia cristã, né? Ela está impregnada. Dentro da sociologia, explicação de como funciona a sociedade, né? Nós temos alguns pensamentos distintos. Por exemplo, um deles é o pensamento de Marx, Karl Marx. Marx olha para a sociedade e diz, olha, essa sociedade é disfuncional, a sociedade é cheia de problema. Né? E Marx aí formula um conceito importante que as transformações do pensamento derivam das condições materiais. Né? Por exemplo, uma pessoa só vai poder pensar, ter uma ideia brilhante a respeito de uma coisa se tem condições materiais que permitem que aquela ideia apareça. Não aparecem ideias assim aéreas, né? Elas aparecem nas condições. Isso Marx chamou materialismo histórico, né? Materialismo histórico dialético, porque as condições materiais é que determinam o pensamento. Então veja lá, você aqui está vivendo um mundo capitalista, né? Então, para Marx, o mundo capitalista vem primeiro. Você entra dentro desse mundo e começa a pensar dentro dessa lógica capitalista porque você está no mundo capitalista. Entendeu? O grande oponente, o teórico, tem diversos, mas o cara assim que foi oponente, que intentou discutir com Marx, foi um tal de Maximilian Weber. Maximilian Weber. Esse cara, ele não diz expressamente, mas o contendor intelectual do Max Weber é o Marx. Porque o Weber realmente não... ele era de outra classe social, ele não queria aceitar isso aí, ele não aceitava principalmente a ideia de que as condições materiais determinam o pensamento. Então Max Weber escreve um livro que é muito importante, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai dizer o seguinte, que o espírito do capitalismo é um conjunto de ideias, né, que estava dentro da religião puritana, então você veja, a religião calvinista, e esse conjunto de ideias casou com o capitalismo. Então, no fundo, Max Weber está dizendo assim, olha, o espírito do protestantismo, do calvinismo, estava adequado ao espírito do capitalismo. Então, as duas coisas casaram. Em conclusão, os calvinistas são pessoas que se adaptaram bem ao capitalismo. Né? Então ele dá um exemplo lá no início do livro dele, por exemplo, que o Benjamin Franklin vai dizer. Benjamin Franklin, tempo é dinheiro, né? Então por isso tem que trabalhar, não perder tempo. Né? Outras ideias que aparecem ali, que ele menciona, são ideias ligadas a essa ideia protestante, calvinista, a respeito da frugalidade, por exemplo, da não gastar e tal. Veja, tudo isso aí já deixou de fazer sentido, né? Nós vemos numa época pós-moderna que todos esses conceitos aí já deixaram de ter qualquer sentido. Mas na época de Weber, né, quando ele está falando que o espírito do protestantismo, as ideias protestantes, né, do trabalho, da valorização do trabalho, a ideia da predestinação, veja bem, né? A ideia da predestinação, você está bem, né? Você está ganhando grana legal e tal, né? Porque você é predestinado, você é filho de Deus. Então, por isso, veja, você vai na igreja presbiteriana e lá estão os bambambam da sociedade, né? Então, os caras que ganham dinheiro, estão bem e tal, né? Cheio da grana, eles estão sendo abençoados por Deus, né? São predestinados. É lógico que essa distorção aí das ideias da predestinação, elas encontraram um reflexo, um eco dentro dessa pregação calvinista e capitalista. Como se o dono da empresa fosse predestinado a ser dono da empresa, rico e tal, e os seus funcionários, para serem bons cristãos, eles devem ficar contentes com a sua própria situação. Né? Pregação calvinista. Veja, essa pregação calvinista empesteou toda a religiosidade protestante. Esse movimento gospel que tem no Brasil e tal, calvinista. Né? Na essência do pensamento, na articulação da teologia, é teologia calvinista. A teologia
da legislação, né? Calvino, qual era a profissão de Calvino? Tem que pensar. Calvino, ele era um teólogo, ok, mas a formação dele não é teologia. Calvino era um advogado. Então, ele lê a escritura a partir da advocacia. Ele acha que o direito, né, das Recht, o direito alemão, a lei e tal, o jus latino, Deus estabelece um novo jus aí por meio de Jesus Cristo. A igreja carrega uma nova ética, um novo ser. Isso só é possível em Cristo, então as pessoas vão andar, quer dizer, veja bem, o missionário que vai na terra indígena pregar o evangelho e acha que os índios chegaram a um bom conhecimento de Jesus se eles põem terno e gravata, isso só tem sentido dentro de uma cabeça calvinista. Entende? A conversão do indígena é o conhecimento de Deus. Ele não precisa pôr terno e gravata. Ele pode ficar pelado na aldeia dele, né? Porque estar pelado ou não estar pelado não tem nada a ver com ser cristão. Entende? Aquela pessoa que vê a grande moralidade dentro do terno e da gravata, dentro das vestimentas, esse é tudo o pensamento calvinista. Dança! Ah, não pode dançar, porque daí vai ficar igual ao mundo, né? Que essa separação entre igreja santa e mundo pecador, calvinismo, né? Tem a lei para fazer com que haja um novo homem em Cristo. Ah, você não está gostando muito dessa explicação? Pois é, mas teologia calvinista redunda nisso. No fundo, há um desconhecimento generalizado do que é o pecado, porque falta teologia refletir bem sobre o que é o pecado, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de um pastor presbiteriano, Nicodemos, né? Falador e tal, ele fala bem. O Nicodemos, ele fala sobre o pecado, sobre a corrupção e tal, não sei o que, é um grande representante do presbiterianismo, a teologia calvinista, né? Aí perguntaram para ele lá se ele estivesse armado, se tirasse um ladrão na casa dele, ele daria um tiro no fuço, no meio da testa do ladrão, né? Não. Teologia calvinista, né? Porque a ordem tem que estar estabelecida, a ordem divina e tal, não sei o que. Veja bem, ladrão é aquele que vai roubar bens, né? Você não pode tirar a vida de outra pessoa, porque o peso da vida contra os bens, dentro da teologia cristã, a vida vale mais. Então, você não tem que matar alguém, o ladrão. Você vai medir a morte de alguém pelo assassinato, né? Por exemplo, aqui o Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo luterano, já tem um pouco mais de perspicácia. Se você vê alguém que está dirigindo um caminhão 3 louco, ele vai matar um monte de criança lá embaixo, você, como cristão, você vai ter que impedir esse motorista de fazer essa barbaridade, a qualquer custo. Se for o caso, mata o cara, né? Mas você veja o peso das coisas, né? Morte por morte de inocentes crianças lá embaixo, contra um motorista louco. Ele está se referindo ao Hitler, que o Dietrich Bonhoeffer participou daquela operação Valkyria, né? E foi enforcado depois. Poucos dias antes de chegarem os russos ali para tomar a Berlim, né? Ele estava, acho que em Auschwitz que ele foi morto. Eu não me recordo bem qual campo, ele foi um, depois foi o outro, né? Mas veja, comparação. Essa é uma questão teológica fundamental, né? Você tem que ver a ética como uma função, não do capitalismo, né, e nem uma adaptação do capitalismo, mas o novo ser em Cristo assume a ética de Cristo, os valores de Cristo, e não os valores da ética do capital, não é? Veja lá, Calvino foi um pregador em Genebra. Como ele era advogado de formação, qual que era a preocupação dele em Genebra? Ah, vamos fechar os bordéis, né? Fechar, porque tem muita prostituição. Veja lá, né? Se preocupar com as prostitutas, por que isso? Não é? Quer dizer, o cara que explora os seus funcionários dentro da empresa, que é um cara safado sem vergonha, né? Que enriquece as custas do trabalho dos outros, esse
Não está porque não é preocupação. Preocupação é com as prostitutas, porque elas mostram um lado aí que seria um lado feio da coisa, né? Aqui na minha cidade teve uma vereadora que estava preocupada com as prostitutas no centro da cidade. Então ela queria aprovar uma lei para que elas que saíssem no centro da cidade. Então veja, teologia calvinista. Você tem que tiver essas prostitutas andando no centro da cidade, elas enfeiam a cidade. Imagine, você vai estar passando com a sua família no seu carro, você olha, tem uma moça de vestidinho curto, que está querendo sobreviver ali às custas dos seus serviços profissionais, então nós vamos retirar as prostitutas, mandá-las elas lá para os bairros, esconder a sujeira embaixo do tapete, né? Teologia calvinista. Isso aí gera hipocrisia. Hipocrisia é a fachada, né? Cara de cavalo, hipócrita, né? É um cara que você olha assim para ele, você não sabe o que ele de fato está pensando. Hipocrisia é isso, hipocrisia de falar mal, por exemplo, das vestimentas, da dança das pessoas, sexo, né? Falou em sexo, os caras estão tudo... É calvinismo, né? Porque aí a noção do que seja sexo, do que seja vida, do que seja alegria, de tudo, né? Tá preocupado, a pessoa pode tomar cerveja? Isso é uma pergunta calvinista. Pode tomar chopp, né? Dizem as más línguas que o calvinismo não deu certo na Alemanha por causa disso. Começaram a fazer as perguntas, pode tomar chopp? Não pode tomar chopp. Então, não deu certo lá. É lógico, a gente não tem que defender a embriaguez, né? A gente tem que defender a liberdade do cristão. Quer dizer, a liberdade do cristão dele viver a forma como Deus permite que ele seja vivido. Para ele encontrar a realização humana conforme a cruz de Cristo. Realização das pessoas, né? Quando você esquece a liberdade, você põe as pessoas em cadeias, em prisões. E a teologia calvinista, ela substitui uma prisão, que é a prisão do mundo, por uma outra, que é uma prisão eclesiástica. Os calvinistas são os fariseus modernos. O calvinismo se manifesta como uma doutrina do farisaísmo moderno, né? Eu tenho muitos amigos fariseus, presbiterianos, né? É óbvio, evidente que esse meu vídeo aqui, ele está radicalizando a coisa. Mas o objetivo de radicalizar é mostrar com pintura surrealista o que acontece, não é? Você vai dentro das igrejas, como o calvinismo é a doutrina majoritária, você vai ver que a pregação das igrejas é sobre esse tema. Que você não pode dançar rock and roll, por exemplo. Eu sou um condenado porque eu gosto de rock and roll, né? Rock and roll, música do diabo e tal. Esse tipo de preocupação não é preocupação evangélica, não é preocupação cristã. É preocupação da teologia calvinista, né? Eu vou gravar mais um vídeo aqui, se bem que eu acho que o tema o grosso já foi tratado, mas eu vou ter que fechar esse tema, então vai ter mais um vídeo Calvinismo parte 3, tá bom?